Municipal, da ANP, em conjunto com o PROCON Amazonas, vai trazer uma motivação para diminuir o comportamento. Por isso eu pergunto ao senhor, o pessoal está aproveitando para fazer a chamada imagem de apoio, porque a gente, quando vê o preço baixar, o posto ele se coloca logo dizendo assim, promoção. Mas quando o preço aumenta, que a gente vai perguntar por quê, ele diz, compramos da revendedora já caro. Então a gente quer saber de fato o que vai acontecer, até em penalidades, né? Eu acho que eu posso até a doutora Sheila responder essa pergunta, ou o doutor Tiago, ou os dois, né, em conjunto, que a gente vai colaborar. Na verdade, já existe no âmbito do Ministério Público um procedimento preparatório com essa finalidade de investigar os eventuais danos causados à produtividade do consumidor. E no aspecto criminal também foi feita uma representação, e essa representação também já é objeto de uma investigação, né, pela coordenação criminal do Ministério Público. Também não está aqui presente, mas certamente tem o aval de apoio a todos nós, né? Que é a Delegacia do Consumidor, que é o doutor Eduardo Paixão, ele participa de todas as nossas ações e ele está de férias. Não ia imaginar que ia acontecer isso agora, né? Mas ele já deu o aval aqui pelo WhatsApp, porque tem o apoio e tem a participação também da DECOM. Olá, você que é seguidor do Atual 5 anos compartilhando a verdade. Nós acompanhamos uma reunião de órgãos importantes sobre esse sobe e desce no preço do combustível aqui na capital. Reúnem-se OAB, Ministério Público, pessoal também das comissões de defesa do consumidor, tanto da Câmara quanto da Assembleia, além do PROCON estadual e do PROCON municipal. Nós, dentro de alguns instantes, vamos acompanhar o que dizem cada um desses órgãos também. Eu perguntei ainda há pouco se eles acreditam que isso vai levar a algum lugar. E eles afirmam que sim, e é o que a sociedade quer saber. Porque quando a gente pergunta, quando baixa a gasolina, por que baixou, está lá promoção, dizem que é promoção. Mas quando aumenta o preço, ninguém dá explicações sobre isso. Só falam que, na verdade, é uma questão de que compraram das revendedoras mais caro e tem que passar para o consumidor. Para ver a caracterização do cartel, existem outros elementos necessários que não apenas o alinhamento de preços. Então, inclusive, nós tratamos aqui, já foi feito um pedido, uma representação feita pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, pela Defensoria Pública e pela OAB, para que se instaure essa investigação. Então é necessário, além disso, interceptação telefônica, provas documentais. Então é um conjunto probatório mais complexo para poder realmente se caracterizar o cartel. Qualquer iniciativa na justiça, colocando apenas o alinhamento de preços, ela é facilmente derrubada. Então, nós temos tomado todas as precauções necessárias para que, quando isso realmente se efetive, nós tenhamos as provas necessárias para a caracterização do cartel. Por enquanto, nós temos apenas o alinhamento de preços, que já é um forte indício, mas que não pode ser apenas o único elemento para a caracterização do cartel. Na verdade, eu queria até reforçar essa questão também. Nós também fizemos uma representação e está andando em vários órgãos, né? Está sendo apurado, mas é importante que seja dito bem claro que já há sentenças judiciais condenatórias sobre a prática de cartel, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e outro crime. Condenação criminosa, né? Exatamente, sentença judicial de condenação, sentença criminal. Pela primeira instância, juiz Ayrton, não lembro do sobrenome, mas juiz Ayrton, foi a Operação Carvão da Polícia Federal de 2003 e a denúncia também do Ministério Público Federal e posteriormente no Tribunal Regional Federal, a primeira região, e também no Superior Tribunal de Justiça. Todos eles com sentenças judiciais condenatórias por prática de cartel, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Então já há, de fato, essas decisões contra 12
proprietários de redes de postos. Então, além desses precedentes judiciais, só complementando ali o que o vereador disse, também existem formas cautelares, né? Mesmo que essas provas ainda não estejam reunidas, existem maneiras de prevenção. Não, na verdade, daqui a pouco, inclusive o doutor Jalil já vai repassar a vocês algumas medidas que vão ser tomadas no mais curto espaço de tempo para que nós possamos obter o resultado que o consumidor espera, né, que é pagar um preço justo, um preço módico pelo valor do combustível. Então, daqui a pouco o doutor Jalil já vai passar essas informações, mas eu já quero adiantar a vocês também, na condição de deputado estadual eleito, que eu já vou trabalhar fortemente para a abertura de uma CPI dentro da Assembleia Legislativa. Se essa CPI vai prosperar ou não, vai depender da assinatura dos outros pares dentro da casa. Mas eu acho que nós já chegamos a um limite, o consumidor já não suporta mais essa brincadeira que é feita diariamente nas bombas de gasolina. E aqui não há nenhuma perseguição à iniciativa privada, eu quero deixar isso logo claro para que qualquer discurso nesse sentido, imediatamente, ele seja desconstruído. Não há nenhuma perseguição, não há nenhuma intenção de inviabilizar negócio, muito pelo contrário. Nós sabemos que esses empresários são importantes porque eles também contribuem com a economia do Estado, né? Eles empregam pessoas, mas a conduta que vem sendo adotada nos últimos anos, ela não pode permanecer dessa forma. E eu acho que todos aqui defendem o consumidor e querem que o consumidor também seja respeitado. Nós agora vamos gravar, com licença, com as pessoas que fazem parte dessa reunião, PROCON, OAB, Ministério Público Estadual, comissões de defesa do consumidor da Câmara e também da Assembleia Legislativa. E agora vamos ouvir o que eles têm a dizer. Só queria que acho que os colegas participassem, né? Acho que a reunião foi um conjunto, doutor Rodrigo, Não, mas é porque a doutor já Thiago. tem muita gente aqui, a gente não consegue encaixar. A gente pegou imagens de todo mundo. Você que é consumidor sabe o quão é difícil a questão da gasolina aqui em Manaus. Bastante complicado. Sonora do Jalil Frasco, do Procon Amazonas. A ideia aqui, então, é tentar dar um plano de ação. O que ficou definido? De como seria esse plano de ação? Então, os órgãos de defesa do consumidor em conjunto, né, através da Força Tarefa de Defesa do Consumidor, com o apoio do PROCON Municipal, na pessoa do Dr. Rodrigo Guedes, do deputado eleito Álvaro Campelo, que solicitou essa reunião da Força Tarefa, do Dr. Thiago Rosas, que é representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, da doutora Sheila, que é promotora da 81ª, salvo engano, Promotoria do Consumidor no Estado do Amazonas. Após a ANP, na pessoa do Dr. Leônidas, que trabalha na fiscalização, nós nos reunimos e chegamos à conclusão de que precisa ter um plano de ação concreto, efetivo e que tenha uma resposta imediata ao consumidor. Esse plano de ação ficou definido e hoje o Ministério Público, em parceria com a Defensoria Pública do Estado, estarão produzindo uma recomendação, que essa recomendação será enviada aos demais órgãos de defesa do consumidor que têm o poder de polícia administrativa. E, com base nessa recomendação, nós vamos construir as notificações que serão enviadas aos postos que apresentaram o aumento repentino do preço do combustível e daremos prazo para a apresentação de sua justificativa. Caso não seja apresentada a justificativa ou caso não seja bem fundamentada, os postos serão autuados tendo em vista a violação do direito do consumidor. Pode-se afirmar que tem sim cartel em Manaus? Então, afirmar que existe a prática de cartel seria uma responsabilidade da minha parte, porque cartel é um crime. Então, não posso sair afirmando que existe e que os donos de postos estão cometendo crime. Então, não afirmo que tem cartel, mas os órgãos de defesa do consumidor estão trabalhando e estarão estudando
todas as possibilidades e fazendo as investigações de cada órgão lhe é competente para apurar a possível prática de cartelização. Situações como essa a gente já viu, talvez não com essa imensidão aqui de órgãos participando. E o senhor me desculpe, mas não deu em nada. O que garante que esse tipo de ação vai ter um resultado para a população mesmo que está cansada de pagar um preço absurdo no combustível, tendo uma refinaria em Manaus e em outros locais que não tem refinaria, o combustível é até mais barato? Então, não existe no Brasil um preço fixo da gasolina, né, do combustível de um modo geral. Então, a gente não pode afirmar que o posto deve vender aquele preço. Existem diversos princípios constitucionais que atendem ao lado do consumidor e atendem ao lado das empresas. Dada a união desses princípios, a gente tem que ponderar e verificar como deve ser aplicado. Tendo em vista a aplicação desses princípios e tendo em vista a aplicação da legislação de um modo geral, nós nos reunimos aqui e a gente nunca pode garantir 100% que uma coisa vai ocorrer, mas o nosso empenho a gente garante, o empenho do PROCON estadual, o empenho do PROCON municipal, o empenho da Defensoria Pública do Estado, do Ministério Público do Estado, da ANP. Os órgãos estão unidos, o empenho do doutor Álvaro, hoje vereador e deputado eleito, que preside a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal. Ele já se pronunciou falando que vai abrir uma CPI, ou vai tentar a abertura da CPI quando assumir dia 1º de fevereiro, efetivamente na Casa Legislativa do Estado. Então, o empenho de todos nós, a população, o consumidor, pode ter certeza que terá. Então, nós vamos trabalhar forte para que qualquer prática que seja lesiva ao consumidor seja combatida. Agora, não depende apenas só do nosso empenho, né? Depende de um contexto. Obrigada. Você pode vir aqui, deputado eleito, por favor. Deputado eleito Álvaro Campelo, ele preside uma comissão na Câmara Municipal de Defesa do Consumidor. E, como deputado eleito, ele já disse ainda há pouco aqui que vai ser feita uma CPI. O que garante... Vai fazer a CPI? Eu vou propor a CPI. Agora, é claro que depende da assinatura de outros colegas, de outros pares, para que essa CPI seja instalada. Eu acho que a resposta que nós estamos dando, enquanto órgãos de defesa do consumidor, ela já é muito clara. Essa brincadeira, ela não pode continuar. O consumidor ele não pode ser pego de surpresa sempre com um aumento do dia para a noite e da forma que está sendo feita, que impede que o consumidor possa exercer o direito de poder encontrar um valor mais acessível. Ele fica totalmente igual, seja na Zona Leste, seja na Ponta Negra. Então, o nosso esforço é nesse sentido. Se a CPI vai prosperar ou não, é uma outra situação. Na Câmara Municipal, o senhor preside a Comissão de Defesa do Consumidor. Alguma vez deu certo algo lá contra os postos de combustíveis? Porque o senhor está propondo uma próxima CPI na Assembleia agora, né? Na Câmara Municipal não houve nenhuma iniciativa nesse sentido, de CPI, mas por várias vezes nós realizamos reuniões com a Força Tarefa, nós inclusive chegamos a fazer uma audiência pública e, juntamente com a OAB e com a Defensoria Pública, eu também pedi uma investigação a respeito do suposto cartel dos combustíveis. Nós contamos com o apoio também da população nesse sentido e com o apoio do Poder Judiciário para que outras medidas, caso sejam necessárias, mais duras, elas sejam tomadas. Falando com o vice-presidente do sindicato dos donos de postos de combustíveis. E ele falou que havia sim uma promoção, por isso o valor estava mais baixo, mas essa promoção foi para chamar a atenção por conta das férias, porque não tinha muita gente em Manaus. E que agora, com esse aumento de R$1, isso aí realmente ainda é uma vantagem para o consumidor. Gostaria de saber o que o senhor acha dessa declaração. Nós, inclusive, conversamos a respeito disso. É curioso que uma promoção demore tanto tempo acontecendo. Nós queremos agora que os postos de gasolina também informem o período da promoção, até para que o consumidor se prepare para um possível aumento. O consumidor ele não pode ser pego de surpresa do dia para a noite, um aumento tão considerável como tem acontecido. E eu acho que uma das exigências que nós inclusive discutimos aqui é que se comprove realmente que houve redução por parte das refinarias, por parte das distribuidoras, para que aconteça essa promoção, porque a nós soa como muito estranho isso. Doutora Sheila.
Vamos conversar com a doutora Sheila do Ministério Público, que ela está chegando aqui nesse momento. Sheila Andrade. Doutora Sheila Andrade do Ministério Público. Como é que está a amarração de tudo isso para que o consumidor possa ver de que os órgãos que hoje reunidos estão vão dar uma resposta à população nesse sobe e desce do preço do veículo, do combustível, perdão? Combustível, bem, na verdade essa atuação em conjunto de todos os órgãos aqui presentes, ela é bastante importante na medida em que você consegue coletar todas as informações que são necessárias para a adoção das medidas cabíveis, né? No âmbito do Ministério Público, como eu já falei anteriormente, nós temos um procedimento preparatório e nós temos também um procedimento de natureza criminal, com a finalidade de fazer essas investigações, né? Hoje deve sair uma recomendação em conjunto, Ministério Público e Defensoria Pública, né? No sentido de que os estabelecimentos possam ser alertados de que eventuais práticas abusivas, né, podem ser sim penalizadas. A senhora pode chegar um pouco mais para frente, por favor? Que tipo de penalidade, na sua avaliação, cabem nessa situação? A depender da natureza de cada prática abusiva, né, cada órgão tem sim como fazer, instaurar seus procedimentos, expedir suas notificações e desse modo apurar todas as infrações de natureza administrativa. E no âmbito do Ministério Público nós temos também ações de natureza civil e criminal. Você não acha que há cartelização em Manaus, hein? É muito prematuro falar isso sem que haja uma investigação nesse sentido, até porque para que realmente possa se configurar cartel, há necessidade de preenchimento de vários requisitos, e isso realmente demanda uma investigação. Eu sei que o deputado agora falou sobre isso, mas essa promoção era realmente uma justificativa dos postos, né, de fazer essa promoção a longo prazo e que daí seria direito dele. Onde é que está errado partir dessa promoção de R$13,39, eles podem fazer tudo isso, mas aí aumentar realmente é juridicamente errado? Como é que... Na verdade, a gente precisa verificar, de acordo com as informações que forem sendo prestadas pelos estabelecimentos, os reais motivos, né, dessa prática, né? Então seria até precipitado também nós, de alguma maneira, formarmos algum tipo de juízo em relação a isso, né? Agora, o que realmente nos vem causando uma certa preocupação é a ausência, principalmente, de informações em relação a esse período dito promocional, né? E a falta de uma comunicação antecipada para o próprio consumidor, para que desse modo ele possa se resguardar e de alguma maneira não se ver surpreendido, né, por esse aumento ou diminuição de preço injustificado. Subir de uma hora para outra, então está errado. De uma hora para outra, sem aviso. Sem que haja uma justificativa plausível, sim, né? Até porque a gente sabe que não há um tabelamento de preço, isso é uma prática mesmo de mercado, mas que isso também não impede que haja uma fiscalização e uma cobrança pelos órgãos de controle. O consumidor ele é essencial nesse processo. Com certeza, o consumidor sim. O termo de ajustamento de conduta poderia... Pode sim, o termo de ajustamento de conduta é viável, né, a partir do momento em que haja toda uma comunhão de informações, enfim, e que haja também essa compreensão por parte do fornecedor para que ele compreenda que os órgãos não querem inibir essa atividade econômica, mas eles querem em si que ela seja praticada de forma saudável, que o consumidor não venha a sair lesado. O Ministério Público pretende dar nomes aos verdadeiros donos dos postos, porque o dono do posto disse que ele não tem lucro, mas a cada esquina a gente vê um posto novo sendo inaugurado ou completamente reformado. Vocês pretendem também olhar esse lado da documentação dos postos? No aspecto criminal e na medida em que isso for contribuir para o andamento da investigação, sim. Seja tomado para que abaixe a gasolina, tem algum caso para isso? Não, abaixar a gasolina não, mas para que essas medidas possam ser levadas a termo, né, e que os postos possam ter esse conhecimento de saber que eles vão ser sim investigados, né, isso vai ser de imediato. Quando o preço geralmente baixa, vai baixando gradualmente, mas quando sobe, parece que todos sobem de uma vez. Isso caracteriza qual tipo de crime? Então, isso nós vamos investigar nesse sentido, para saber os motivos, né, dessa variação e dessa uniformização de preço, ou alinhamento de preços. Tá? Confirmando as irregularidades, depois dessa investigação, que tipo de punição pode acontecer? Em vários aspectos, né, tanto no âmbito administrativo, quanto no âmbito civil, em termos de reparação, né, e também no aspecto criminal. Ok? Deu, né?
Vamos ouvir o PROCON Manaus agora, que vai, e a Defensoria também Pública, que está por aqui. Defensor Público Tiago Rosas, mais ali no centro. Tiago Rosas, ele é da Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem feito um trabalho também nessa situação. Qual o papel da Defensoria Pública nessa reunião? Então, a Defensoria Pública, em conjunto com os órgãos... Mais pro meio. O papel da Defensoria Pública? Então, a Defensoria Pública, em conjunto com os outros órgãos de controle, como bem foi dito aqui, vai em conjunto atuar para que de forma concreta. Você colocou de forma uma pergunta no início da entrevista aqui, se isso vai dar alguma coisa dessa vez, né? Então, eu digo com bastante pé no chão para todos que nos escutam hoje, nessa manhã, que nós temos o compromisso de que isso mude e que de fato exista assim algum efetivo proveito para o consumidor. Então, nós vamos trabalhar de forma, podemos dizer assim, enérgica, mas sempre respeitando a livre iniciativa de que os postos possuem, constitucionalmente falando, eles têm esse direito, mas simultaneamente nós, como consumidores, também não podemos ser lesados. Então nós vamos atuar de forma enérgica nesse sentido, de que eles atuem de forma equilibrada. Um aumento de um dia para o outro não demonstra equilíbrio ou proporcionalidade, é uma surpresa. Então, existe uma proibição constitucional de ter uma surpresa, com base no princípio da confiança. Nós vamos cobrar que esse princípio seja respeitado e, assim esperamos nós, que isso seja eficaz. Mas se não for, não furtaremos de tomar medidas mais eficazes quanto à questão criminal e outras no mesmo sentido. Qual o papel do consumidor que não pede, geralmente, nota fiscal, essas coisas todas? Então, o consumidor é agente importantíssimo de fiscalização junto com os órgãos de controle. Ele tem o dever de pedir nota fiscal e denunciar. Delegacia do Consumidor, pode ligar para o Ministério Público 0800, Disque Defensoria, que é o Disque 129, e procurar também a imprensa, escrita ou falada, que ele vai ter acesso aos órgãos de controle. Obrigado. Ministério, o pessoal agora do PROCON Municipal vai também participar disso. Nós pedimos até que ele fique aqui no centro, nesse ponto aqui mesmo, para falar com a gente e explicar essa situação. Rodrigo Guedes é do PROCON Municipal. Rodrigo, em relação à fiscalização pelo PROCON Municipal, continua? Nós já iniciamos, junto com o PROCON Amazonas, já estamos notificando os postos de gasolina para que eles apresentem as respostas, apresentem a justificativa, o porquê desse aumento repentino. Acho que já foi falado antes, um aumento que nós entendemos de fato dessa forma como está acontecendo, abusivo sim ao consumidor, que não tem o poder da informação para que possa se preparar, se programar. E nós já fizemos também representação aos órgãos de investigação, inclusive a doutora Sheila Andrade já falou aqui que gerou um processo de investigação, um inquérito interno no Ministério Público do Estado do Amazonas, na Promotoria de Proteção e Defesa do Consumidor. E eu acho que agora o que está muito claro da nossa parte aqui é que todos os órgãos estão juntos, inclusive também com a Delegacia do Consumidor, que não está aqui hoje, mas tem um aval para falar em nome dela. E nós certamente estamos, de fato, fechando o cerco contra qualquer ilegalidade por parte de proprietários de postos de combustíveis contra o consumidor, aqui na cidade de Manaus e no estado também do Amazonas. Nós não vamos permitir mais que eles atuem da forma que eles bem entendem, prejudicando o consumidor com práticas que legalmente não têm respaldo jurídico para que eles façam. Se eles foram notificados, quer dizer então que já houve um levantamento. Tem um dado assim de mais ou menos quantos postos estão praticando esse preço acima, que aumentaram de dia para a noite? A prática que nós consideramos ilegal está nesse reajuste repentino, súbito, né? Então, a pesquisa que o PROCON estadual, o PROCON Amazonas fez, de 41 postos de gasolina na cidade de Manaus, de 60 postos investigados, 41 já haviam aumentado o preço. A gente acredita que no final de semana esse número tenha se elevado mais ainda. Eu acho que hoje já temos mais de 90%, 90% a 95% dos postos da cidade de Manaus já com preço, inclusive uniforme. Preço igual, praticamente. Você acha que tudo é combinado, doutor? Eu particularmente entendo que sim, que há. Isso foi o motivo de que
nós fizemos a representação. Nossa avaliação interna é de que há essa combinação, por isso nós pedimos essa investigação e, obviamente, com base nas sentenças judiciais de primeira instância, Justiça Federal, Dr. Ayrton, e do Tribunal Regional Federal e também do Superior Tribunal de Justiça, condenando proprietários de postos de combustíveis, mas a gente entende que a prática de alguma forma continua, por isso nós estamos pedindo que os órgãos, certamente o Ministério Público do Estado do Amazonas já avançou bastante, porque nós já respondemos alguns questionamentos que eles nos fizeram, mas também que os outros órgãos intensifiquem dentro das suas possibilidades, das suas formas de atuação, que é a Polícia Federal, que também é o Ministério Público Federal, Conselho Administrativo de Defesa Econômica e também a Delegacia do Consumidor, para que a gente tenha uma resposta mais célere ao consumidor, que ele não pode ficar à mercê dessas situações que prejudicam muito toda a coletividade. Então, dessa vez, mais uma vez, nós vamos agora, de uma forma muito rígida, muito intensa, nós vamos agir, nós vamos estar aguardando, a partir de hoje, já essa recomendação do Ministério Público do Estado do Amazonas, que é a doutora Sheila, juntamente com a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, falou que nos fará essa recomendação para que a gente possa, a partir dela, Procon Manaus e Procon Amazonas, inclusive já definimos que vamos fazer juntos, de uma forma conjunta e coletiva, nós vamos notificar os postos e, se a resposta não for satisfatória, nós vamos autuar, se for necessário, autuar todos os postos da cidade de Manaus. E também solicitamos já com uma resposta positiva da Agência Nacional de Petróleo, que está aqui, a nossa divisão aqui do Amazonas, para que a gente faça, inclusive, uma fiscalização em todos os postos da cidade de Manaus, com a expertise que eles têm, para que a gente faça uma fiscalização, investigando, inclusive, apurando a qualidade do combustível, se os postos estão, de fato, vendendo combustível de acordo, e também outros itens de fiscalização referentes à medição, à bomba, enfim. O que está muito claro, nós vamos fechar o cerco e eles não vão mais atuar da forma que eles bem entendem, desrespeitando, acima de tudo, o consumidor. Obrigada. A qualquer momento a gente vai voltar com outras informações aqui no Atual. Há, portanto, essa ideia de que vai começar um cerco a fechar contra esse abuso no preço do combustível. A bel prazer, a gente observa, aumenta-se o valor, depois baixa-se o valor e é tudo uniforme, né? Então isso que a gente tem observado aqui é algo que as autoridades aqui reunidas, OAB, PROCON estadual, PROCON municipal, Defensoria Pública também e outros órgãos querem dar um basta. Vamos aguardar para ver se de fato esse basta vai acontecer ou não. Atual, 5 anos, compartilhando a verdade.